É com muita alegria que nós vamos ouvir agora a palavra de Deus, trazida pelo servo do Senhor, o ministro e pastor Carlos Eduardo Braga. Uma mensagem de fé que serve como bálsamo para o nosso coração. Deus nos dá essa oportunidade de ficarmos atentos à sua palavra que é viva e eficaz. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus em espírito e em verdade. Ele observa tudo. Deus, quando vê uma busca nossa pelas coisas naturais, buscando glória humana e não a glória de Deus, Ele fica na posição dele. Quando Ele vê você buscando, você querendo, você invocando a sua glória, buscando o seu poder, buscando o seu espírito, aí você conta com Ele. Aí Ele vem a você, aí Ele vem com gozo, com prazer de encher, de habilitar, de qualificar, de ungir, que dá a você condições de você saltar toda e qualquer muralha. Mas Ele precisa ver, você precisa mostrar. Não é simplesmente um ato religioso, são atos contínuos. Não é um ritual religioso se encontrar na congregação, é a tua vida fora dela, no teu dia a dia, voltada para Ele. Ele vendo você se esmerando por ser um cheiro cheiroso, uma oferta aprazível às suas santas narinas. Aleluia. Muita gente se engana, e engana aos seus também. Não, eu vou à congregação, eu oro antes de me alimentar, eu oro quando me levanto, eu oro quando me deito. Mas são atos religiosos, são rituais. Deus quer você durante o dia, irmão e irmã, sendo testemunha dele. Uma testemunha de Jesus Cristo, às vezes não precisa nem falar, é a vida, porque a palavra é vida. Bata a palma para Jesus, a palavra é vida. O homem de Deus, a mulher de Deus, a vida dele, o proceder, os passos, as obras engrandecem a Deus, testemunham do Senhor. E esse homem pode ser apontado, pode ser renegado pela sociedade. Agora Deus vê, Deus contempla, Deus faz distinção, Deus pesa até o espírito e recompensa ao fiel. O mundo nunca reconhece o valor de um crente, nunca, mas o Senhor sim. Aleluia. Às vezes é muito mal entendido, como era mal entendido Paulo. As pessoas ficavam aborrecidas, irritadas, porque acostumados com Saulo, com aquele religioso, com aquele fariseu, ao contemplar a mudança, a transformação, a vida nova, estranhavam e não entendiam. Mas verdadeiramente Saulo nunca foi um homem de Deus. Ele podia ter a Bíblia, o Velho Testamento, as regras divinas, a lei de Deus na mente, no intelecto, mas não tinha na vida. Mas Paulo, ele tinha na vida. Pelas mãos dele, Deus fazia milagres extraordinários. Pela roupa dele, nós precisamos entender que rituais religiosos, atitudes puramente religiosas não nos levam a nada. Saulo era um religioso, um homem adestrado por Gamaliel, a maior sumidade em Bíblia naquela época, mas não tinha nada com Deus. Religioso,
como hoje tem aos montões nas igrejas. Pessoas que se sentam, chegam e se levantam, não veem nada, não ouvem nada. São pessoas assim religiosas na expressão real, como éramos no tempo da religião dominante. Íamos para a reunião deles lá, nos sentados, não via lá o cidadão ocupando lá o altar, segundo eles, falando. E no meu tempo de criança, até em latim, ninguém entendia nada, era só amém, amém. E saíamos como entrávamos. Mas se você entra no lugar de Deus, a palavra do Senhor, que é mais cortante e penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra em você e separa a alma do espírito, as juntas da medula, e discerne os pensamentos e os propósitos do teu coração. Evidentemente, quando você dá lugar, como eu disse ontem e disse no rádio, Deus não é como o diabo. O diabo invade. O diabo é como o sem terra. Invade, ele não conquista a terra, ele não compra como Deus faz. Deus faz com o seu sangue. Ele não toma, ele não invade. Deus adquire. Bata a palma pro Senhor. O diabo invade, Deus não. E Deus só compra os que querem ser comprados, os que querem sair. Dessa vida promíscua, dessa vida religiosa, dessa vida oprimida, angustiada, depressiva, dessa vida onde você se vê dominado pela sua alma, pela sua carne, e quer, na verdade, viver um novo estilo. Aí você o invoca, e ele ouve aquele que tem coração sincero. Bata a palma para Jesus. Cornélio era romano, não era judeu, não tinha ainda crido, confessado, se rendido à pessoa de Jesus, mas havia nele uma ânsia, um desejo incontido de cultuar, de servir, de glorificar, de andar como Deus queria que o homem andasse. Deus vê tudo, irmão. Deus observa os mínimos detalhes. Por isso que deu chances maravilhosas a Cornélio de se salvar. Bata a palma para Jesus. Aquele eunuco, aquele homem que era ministro da fazenda da Etiópia, da rainha Candace, Deus sonda os corações, Deus vê o dia a dia, Deus contempla o teu deitar e o teu levantar. Aquilo não tinha confessado Jesus, mas havia uma ânsia, o seu coração era dilatado, ele tinha desejo de Deus. Ele não sabia nem quem era Jesus. Ele conhecia e lia, como vinha lendo o Velho Testamento, o profeta Isaías. E Deus falou com Filipe através de um anjo, e através do seu próprio Espírito guiou Filipe aonde estava aquele eunuco. Porque Deus sonda mente e coração, porque Deus vê tudo, a Deus ninguém engana. E aquele eunuco que não sabia quem era Jesus foi instruído, foi descortinado, foi educado segundo a palavra, e pôde ele conhecer e se render e perguntar: quem me impede de ser batizado agora? Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Aleluia.
Diferentemente das igrejas que colocam rituais, Filipe desceu com ele e o batizou, sem fazer curso, sem esperar 3, 4, 5 meses. Havia desejo, ânsia daquele eunuco de ser corpo, de ser propriedade, de ser guiado por Deus, de ser discípulo de Jesus, de ser salvo pelo Senhor. E foi salvo, aleluia! O teu coração, ele tem que ser sempre dilatado a Deus, dilatado. Não se pode servir a dois senhores, nunca. Essas palavras são do próprio Criador. As pessoas querem servir a Deus e a si mesmo, querem servir a Deus e gozar do mundo, querem estar com o pé na igreja e no mundo ao mesmo tempo, querem se aproveitar do mundo, ter a glória do mundo, possuir o mundo e querer a salvação. Não. O homem tem que ser inimigo do mundo e amigo de Deus. O homem tem que aproveitar o mundo para ganhar a salvação, para louvar, para engrandecer, para cooperar com o Senhor, para implantar o reino dele aqui nos homens. Esses são sempre apoiados. Esses vão ver sempre a mão do Senhor, o socorro do Senhor, a ação do Espírito Santo em suas vidas. Porque são pessoas que não questionam. São pessoas que não ficam questionando, mas por que isso? Por que aquilo? Não, eu sempre digo e não canso de dizer isso. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Se tivesse escrito que Jonas engoliu um grande peixe, eu cria. Bata a palma, porque estava escrito. Eu ia questionar. Ora, se Deus fez, ou se tivesse feito que Jonas engolisse um grande peixe, Deus teria feito. O que há? Bata a palma, Jesus. Ele é Deus. Ele não disse: as próprias pedras clamariam, bata palmas, Senhor, aleluia.